uma lenda não se faz ao chegar, ela nasce a cada quilómetro. Hoje é dia para dizer: os homens andam de moto, as lendas andam de Harley. Olhem para isto, hein? Bom dia pessoal, dando rider para mais um vídeo. Estou na estação de serviço Alves Bandeira, em Maceda, e estou à espera de um motovlogger que vou já dizer quem é, para ir dar um passeio de moto. Este motovlogger desenhou por ele próprio uma rota aqui na zona norte de Portugal, e a ideia do vídeo de hoje é dar-vos a conhecer essa rota para quem tiver interesse ou quem vier aqui à zona norte de Portugal possa fazer essa mesma rota. Até já! A lenda é aquele motovlogger que diz: os homens andam de moto, as lendas andam de Harley. Correção: os homens andam de moto, as lendas andam de Harley. Ora bem pessoal, como podem ver, aqui o Outsider, um motovlogger muito conhecido, com a sua Harley Davidson. Vou só deixá-la andar um bocadinho, que a moto faz muito barulho. Tem ali uns escapes da Vincent Dines, muito fixe. E então, qual é a ideia do vídeo de hoje? A ideia do vídeo de hoje é ir fazer a rota do Outsider, que ele publicou aí em vídeo, e eu entrei em contacto com ele, e foi uma forma também de poder ir dar um passeio com a minha mulher. E então vamos fazer a rota do Outsider. Daqui saímos de Maceda, vamos para São Jacinto, vamos apanhar um ferry boat. Eu supostamente devia estar na Irlanda com o Pedro, Biker Life Portugal, mas como viram aí no vídeo, um vídeo aí anterior, tivemos que cancelar a viagem por causa do mau tempo. E então era a primeira vez que eu ia andar de ferry boat, ia atravessar de Bilbao até à Irlanda, eram 27 horas de viagem. E portanto não andei de ferry boat, mas vou andar hoje de ferry boat. Não vão ser 27 horas, vão ser para aí 15 minutos, mas pelo menos vou ter essa experiência pela primeira vez. E conforme vos disse, vou-vos mostrar também qual é a rota do Outsider para quem quiser poder fazê-la também de moto. Vai-se apanhar aqui, pelo menos pelo que eu vi no vídeo do Outsider anterior, vai-se apanhar aqui vários tipos de estrada, nacional, ferry boat, apanha-se aqui um bocado de estrada depois com floresta, pelo meio da floresta também, o que é porreiro, e então acaba por ser um bocadinho uma viagem, digamos, diversificada. O Joel, o Outsider, disse que a viagem iria demorar 4 horas, à volta de 4 horas no total. E então é uma viagem que se adequa, por exemplo, para um domingo de manhã. Quem não tiver assim ideias para fazer uma viagem, pode adotar este percurso. Aqui a base aérea, a base da Força Aérea. Já andei com a CRF por aqui, não aqui dentro do espaço da base aérea, mas ali por trás. Tenho aí um vídeo feito com a CRF a explorar aqui esta parte desta floresta aqui do lado esquerdo. Ontem estive a ver o vídeo do Joel do Outsider e parece que já há outro passeio, com o Moonlight Drive e o Moto Pereira 79. Pelo que disse o Joel, nós vamos ser os primeiros a estrear aqui em visita guiada nesta rota do Outsider. Por acaso é engraçado, eu pelo menos assisto aos vídeos do Joel do Outsider, e estou aqui a passar com ele nas mesmas zonas onde ele costuma fazer diariamente os vídeos. A minha mulher também vai aqui atrás no sofá, também vai bem. E chegamos aqui à rotunda da Ponte da Varela. A Ponte da Varela fica aqui do lado esquerdo. E então vamos aqui ver para onde é que é o caminho, onde é que o Outsider nos leva. Ok, é para seguir em direção à Torreira e São Jacinto. Seguem aqui em frente. E estamos aqui a entrar em São Jacinto. Fizemos aqui esta marginal toda e estamos a chegar a São Jacinto. Estamos a chegar, não, chegamos agora a São Jacinto.
acesso ao ferry. E já tem aqui uns carros. São 11h15, eu penso que o ferry só parte às 11h40. Não, pá, fomos tomar café, olha, o ferry boat foi-se embora. Vamos no próximo. Agora somos os primeiros, ó. Vamos chegar aqui as motas à frente, pusemos na converseta e o ferry boat ficou para trás. Não, nós é que ficámos para trás, não foi o ferry boat. O ferry boat lá foi. Esperamos pelo próximo, parece que é de meia hora. Também não há pressa. Naquele vai, já vai longe. Ó. Deixa eu ver se vos consigo. Quando nós nos apercebemos dele a sair, estávamos ali, ó, já vai ali ao fundo. Temos que esperar pelo próximo. Ó. Ora, entretanto, esperamos aqui 1 hora. Já está aqui a sair o último carro e nós já vamos entrar aqui para o ferry boat. Passou rápido, ficamos aqui a conversar mais um bocadinho. Eu acho que já se pode entrar. Já. Também já vem. Já se pode entrar. Ora bem, isto aqui são grades, deixa-me ir devagarinho que eu não sei muito bem como é que é. Ah, é tranquilo. Primeira vez que vou andar de ferry boat, é verdade. Não fui à Irlanda de ferry boat, mas... Aí, fiz ficar aqui já em primeiro. Pronto. E o ferry já arrancou, já podem ver aqui, ó. Acho que esta parte do ferry dá aqui um requinte diferente à viagem, porque não acaba por não ser por estrada, é por mar, e então pá, acho que cria aqui uma dinâmica porreira nesta rota. Agora vamos devagarinho, porque eu estou aqui com um passageiro, nas calmas. É super tranquilo. Adorei, pessoal, este passeiozinho de ferry boat são 10 ou 15 minutos, pá, altamente. Viemos ali daquele lado, dali do fundo, ele dá aqui esta volta toda e atraca aqui, muito fixe. É o Santo António. Ah, e o Santo António, por isso é que tem aqui estes efeitos todos. Engraçado. É, tem aqui as luzes todas. E estava ali a comissão de festas, dizia ali. As comissões de festas do Santo António. É, cada localidade. Em Vila Nova de Gaia é o São Pedro também. No Porto é o São João. Ah, pois é, pessoal, isto não é só asfalto, ó. Isto, o Outsider teve o cuidado de fazer aqui, meter aqui um bocado de aventura pelo meio, ó. Olhem aqui um estradão. Estão a ver? Isto não é só asfalto, isto mede as apetências de cada motociclista. Tem asfalto, tem estrada mais aberta, tem cidade, tem paralelo e tem aqui como é que se diz? O estradão. Para quem quer, é para quem pode.
Ele é que diz isso, não é para quem quer, é para quem pode. Ora bem, onde é que está aqui o modo gravilha? A moto não tem modo gravilha? Como é que é? Ou Honda? Desviaste. Ou Honda, Goldwing, vocês têm que meter aqui o modo gravilha, que o pessoal também gosta de fazer aqui uns off-roads. Ó. Ah, isto aqui é super tranquilo, não tem problema nenhum. Olha aqui o rio, aqui ao lado. Olha que fixe. É, parece que estamos no fim do mundo e está aqui um sítio até espetáculo. Até para vir com a CRF fazer esta estrada aqui, é fixe. CRF é querer algo mais intenso, não é? Ah, a CRF é sempre a fundo por aqui fora, isto é um estradão, é como se fosse alcatrão, ela tem taco, o pneu, pá, aqui aguenta-se muito bem, como é lógico. É tranquilo. Olha, espetacular. Qualquer moto faz isto aqui, mesmo que seja uma Naked ou uma moto até... É claro. Ele comanda muito por aqui, por estas zonas, acaba até por descobrir assim estes sítios, às vezes por acaso. Mas às vezes uma pessoa anda por aí pelas Alemanhas e pelas Franças e tudo, e Portugal também tem... Não é só o sul, tens o norte, não é? Isto é norte. Sim, isto aqui é norte, tem norte, sul, mas eu digo no país todo tem tanta coisa para se descobrir ainda, não é? Que uma pessoa às vezes também se esquece um bocadinho. Ora, vamos de Mangarinho. Sabes que isto com passageiro é um bocado diferente. Levar a... De mim que eu nem tomei pequeno almoço. Não é isso. Eu estou a dizer que com pendura, as transferências de peso e tudo são um bocadinho diferentes do que uma pessoa ir sozinha. Claro. Bem mais fresco aqui agora. Está aqui a sombra das árvores, não é? Trepadeiras. Os passarinhos ou só sombra? Ouve-se, os passarinhos, mesmo com a moto a trabalhar. É muito silencioso, é uma zona de espetáculo aqui. Calminha. E é como vos digo, qualquer moto faz este percurso sem problema nenhum. Com cuidado, obviamente, sempre, não é? Principalmente se tiverem assim motas mais pesadas ou que não sejam adequadas para fora de estrada, mas qualquer moto faz isto. Olha estes tipo guarda-chuvas de palha, sim. É a Associação de Canoagem de Cacia. Devem fazer aqui a cena da canoagem, que espetáculo. Pranchas de paddle. É de paddle? Também adubam também de paddle. Quer dizer, o Outsider ainda aqui há uns vídeos atrás estava a dizer que andava sempre pelos mesmos sítios e não sei o que, e de repente Quando o homem descobre tira aqui um coelho da cartola, um percurso até espetáculo. E aqui voltamos ao Alcatrão, aqui no meio desta floresta. Não sei como é que ele foi desencantar estes caminhos, pá, está mesmo fixe, mais fresquinho agora um bocado também. Aqui ele não se enganou, a ideia deste trajeto é mesmo vir aqui até ao fim desta estrada que ele tinha-me falado e voltar para trás, só para ficar aqui a conhecer. Parece que estamos a atravessar uma mega quinta, esta estrada toda. Pá, muito fixe. Ai, ui! Não, ele tinha falado que ia haver uma estrada que íamos até ao fim e que depois íamos dar a volta, que era só para ficar a conhecer o sítio. Mesmo pelo meio. Sim. Isto parece que entramos aqui por uma...
Parece que entramos pelo meio de uma quinta e estamos a atravessá-la de uma ponta à outra. É o cheiro de eucalipto, muito fixe. É, os pássaros, como a moto a trabalhar, são tantos pássaros que ouve-se-los a cantar. Meus caros amigos, eu possivelmente vou fazer uma troca. Não é pela Heritage, e não estou a brincar, estou a falar mais... Não, estou não. Eu ainda não me tinha sentado nela, mas nota-se que a nível de peso ele está bastante bem distribuído, João. É, tem um peso igual ao da Harley, são 400 kg, mais ou menos, à volta disso. E pronto, ou seja, a nível de peso são duas motas iguais. Tem uma dinâmica fantástica aqui à frente, meu. Isto é assim uma coisa imponente, meu. É interessante, e a posição para condução, tanto aqui como os pousapés que tem aqui à frente, é muito simpático, Já costumas utilizar isto muitas vezes, João? Uso, em autoestrada principalmente, de vez em quando para descansar um bocadinho as pernas, dá muito jeito. Notas que tens algum vento a bater nas pernas, ou nem por isso? No pois-a-pés normal o vento é zero, nas pernas, aí apanho-se, aí é zero, completamente, porque tem esta parte toda aqui que protege. Aqui apanho um bocadinho, sim, apanho. Mas nada de especial, pai, não? Muito pouquinho, muito pouco. Olha, muito simpático, meu caro. Se calhar agora passavas era isso ali para a Sofia. A Sofia já será. A minha cameraman ajudante. Tenho que me aproximar, que é por causa do alarme, que ela liga o alarme. Hoje é dia para dizer: os homens andam de moto, as lendas andam de Harley. Olhem para isto, hein? Uma Harley. Olá, se tu soubesses o stress que essa frase deu, meu. Mas pronto, olha, é tranquilo. Posição de condução, achei que era mais um bocado, às vezes vê-se aquelas Harleys que eles vão conduzir assim, pá, é uma posição bastante tranquila, bom aqui os braços pousados só, não parece que vá aqui a fazer muita força nos ombros, não. E o banco é muito confortável, nota-se que encaixa mesmo muito bem. Eu quando conduzia, eu tenho aí o vídeo feito da Road Glide Special, se não estou em erro, e quando me sentei, fez-me lembrar, porque é muito confortável o banco, uma pessoa encaixa aqui e ele vai assim um bocadinho abaixo e é bastante abrangente. A posição de condução, pronto, é uma posição um bocadinho mais levantada, mas é confortável aqui. É confortável. Eu gosto muito dela. Eu quando cheguei a fazer o Algarve, quando fui ao Algarve, fui e vim no mesmo dia, foram 1100 km. Assim, não saí imediatamente de casa para voltar a fazer a mesma viagem. Lógico. Tinha de descansar, mas faz-me bastante bem. Isto é ir parando, a cada 200 km ou isso, ou 150 ou 200 pessoas para, toma um café, abastece e tal, e vai. Sim, e faz mais de 200, é tranquilo. Eu apanho muita malta, mesmo com motas deste tipo, que sem proteção frontal. Sim. Às vezes quando vou, eles também vão, mais uma hora ou mais 2 horas, param mais um bocado, mas... Não, faz bem. Mas faz. Olha, muito fixe também. Ora, afinal não houve troca de motas, porque o Joel Outsider é muito fiel à Harley fucking Davidson. Senão depois tinha que mudar o slogan, tinha que dizer: os homens andam de moto, as lendas andam de Goldwing. E depois ia parecer, ia soar um bocadinho a pessoa interesseira, não é? E temos aqui um novo estradão para fazer, que não é o mesmo que fizemos há bocado, é outro. E agora daqui vamos até ao baloiço da Cambeia, onde tem aquele baloiço gigante, e vamos almoçar lá. Trouxemos aqui uns aperitivozinhos, uns rissóis, uns bolinhos de bacalhau, água também, e vamos fazer ali uma refeição ligeira para depois continuar a viagem. Ainda estamos aqui na Estrada Nacional. Se não estou em dúvida, penso que o Joel disse que eram 32 km desde aquela paragem que nós fizemos, desde a última paragem que nós fizemos, e portanto já foi aqui mais um misto de estradão agora com Estrada Nacional, aqui pelo meio de pequenas cidades.
E já estou aqui a ficar com fome. Já vamos parar daqui a bocadinho. Isto é Estarreja, exatamente. Estamos aqui no centro de Estarreja. Por acaso recordo-me aqui do vídeo do Joel, dele ter passado aqui. ...32 graus que acusa aqui a mota. Está mesmo calor. E estão a ver, este tipo de passeios, só para quem tiver interesse. Eu ontem à noite meti gasolina na moto, não enchi o depósito porque sabia que íamos fazer um fora de estrada, e estando eu com passageiro, não quis estar a encher o depósito para não ser tanto peso na moto. Mas coloquei aqui a tripa a zero, ela está com 167 km feitos e está com uma média de 4.3. Isto era também um teste que eu queria fazer, que já tinha falado aí no vídeo da review aos pneus, as primeiras impressões aos pneus, e portanto é muito em linha com os Bridgestone. Fazia também dentro destas médias, andar assim em ritmo de passeio, portanto não noto aqui diferença nenhuma entre uns pneus e outros, apesar de eu ter dito que estes pneus serão mais moles e aquecem mais um bocado. Pelo que estou a ver aqui na média de consumo, não noto aqui diferença nenhuma. E aqui estamos, olha, tem aí mesas à sombra para almoçar, espetáculo. Eu vou estacionar antes aqui, não quero estar a estacionar com declive. Ora bem, estamos aqui no Cais da Cambeia, ali o Baloiço. Acabamos de almoçar, foi assim um almoço rápido, uns bolinhos de bacalhau e uns rissóis, uma coisa rápida, e vamos seguir viagem. Vamos fazer outra vez off-road. Acabei por nem levantar o drone, estava aí um bocado de vento, tive um bocado de receio que ele se pudesse perder outra vez, então preferi não levantar o drone. Está ali Cais da Cambeia. Tem aqui uma série de mesas à sombra, debaixo de árvore, portanto se quem vier aqui pode estar descansado, que tem sempre sombra. A ria hoje está baixa, hoje não, neste momento, a esta hora está baixa. Está aqui tudo à mostra, a lama toda à mostra. Primeira etapa da off-road está feita. Vamos agora por aqui. Acho engraçado estas casinhas que têm em quase todos estes cais, as cores pintadas cada uma de sua cor. Está fixe. Epá, isto já é muito agressivo. Isto já é off-road hard enduro. Aqui já sente o pneu aí pá. Vou por cima do rasto dele. Ei, caralho. Ei lá. Ei. Olha aqui os barcos de pesca todos. Vamos ver se o café está aberto. Deve estar. Está fechado. Está com as cortinas em baixo. Está fechado, acho eu. Está fechado.
Siga para o próximo ponto. Mais outro estradão. Mas isto é muito tranquilo, mesmo com estas motas. Vocês estão a ver que isto faz muito bem. Estrada finalmente. E temos aqui outro cais, que é o... Que cais é este? Também tem um nome. Tem um nome, eu não estou a ver qual é o nome deste cais. Ribeira de Pardelhas, com cais de Pardelhas. Agora não sei se ele vai meter ali pelo estradão, pela esquerda, ou se vamos por aqui pelo paralelo. Acho que ele não vai meter por ali. Ainda bem. Eu fui com a CRF 300 Rally e fui por ali. Ali é mais apertado um bocado e tem mais buracos. É, aqui à frente é o cais da Vestida e depois é a parede dos Espiões e a ponte da Varela e termina a rota. Deste lado está o casa em madeira que ele falou. Ah sim, ainda vamos passar lá depois. Paragem obrigatória, Tasca da Alsina, para tomar café. Pode sair. Epa, já não vai para trás. Agora já vai. É com pendura, não é igual. Ora, café tomado na Tasca da Alsina, Casa Alsina. E agora daqui devemos ir à Parede dos Espiões. E está quase a terminar. Isto deve dar uma rota para até à Parede dos Espiões, para de 100 km ao todo. E se fôssemos se formos à bomba de gasolina onde iniciamos, a Alves Bandeira em Macedo, deve ficar para aí nos 130 km. Ainda é uma voltinha fixe. Esta zona vocês já estão fartinhos de conhecer. E não estive aqui com o Parchão e com o Amândio, passeios de moto. Fizemos aqui esta estrada. Provavelmente os vídeos não vão sair um a seguir ao outro, nem sei quando é que vão sair, mas estive aqui ontem também. E aqui estamos, na famosa, a parede mais famosa. Espera aí, pode sair. Ainda cá está. Tem alguma coisa? Não, tem aqui os autocolantes ainda do Domingos. Tem autocolantes. Tens aí teu autocolantes seus para deixar aqui? Não. Colei aqui ontem, quando vim com o Parchão, colei aqui um novo, que já não estava. Olha, o Passeios de Moto colou aqui ontem. O Amândio colou aqui, o Parchão aqui. Certo. E o Parchão estava aqui, estava debaixo do meu que tinha laca, spray para durar mais. Ali o do Biker Life. Tem aí sim, senhor. Muita gente que vai passando por aqui. Está aqui guardadinho, para quem quer passar, deixar um autocolantezinho. Agora, já chegado a casa, vou fazer aqui só uma reflexão muito rápida sobre esta rota do Outsider. Já estive a conversar com a Sofia para colher também a opinião dela, que é muito semelhante à minha, em relação a este passeio que nós demos. E então vamos aqui falar sobre qual foi a nossa opinião em relação a este passeio. Em primeiro lugar, uma das coisas que nós gostamos bastante nesta rota foi a pluralidade de paisagens que nós tivemos. Passamos pela Estrada da Mata, andamos de ferry boat, passamos pelo meio da cidade de Estarreja,
fizemos estradões, ou seja, deu para fazer um bocadinho de tudo num total de 120 ou 130 km, mais ou menos. Fazer novamente também um agradecimento muito especial ao Joel Outsider por ter disponibilizado o seu tempo para vir connosco e servir, digamos assim, de guia, porque, embora pareça ser um trajeto fácil, é um trajeto que requer que se saiba exatamente por onde vamos. Ou seja, mete muitas ruínas, não é um percurso muito intuitivo para quem vai fazer por si próprio. Por fim, também a destacar que quando fizemos aquelas passagens pelo Cais da Cambeia, pelo Cais do Bico, etc., também foi algo que nós gostamos bastante de fazer. A temperatura acabou por baixar um pouco, embora estivesse bastante calor, essa alternância, conforme eu falei inicialmente, de paisagens, notava-se também as diferenças de temperatura e, neste caso, acabámos por, a partir de determinada altura, de apanhar um tempo bastante mais fresco e mais agradável para se fazer o passeio de moto. Por último, e uma das partes que eu mais gostei do passeio, foi o facto de ter andado de ferryboat. Embora seja um passeio entre 10 a 15 minutos, faz ali conforme falei no vídeo, faz ali uma quebra muito boa entre a estrada e a estrada. Ou seja, aquele passeio que fizemos de ferryboat foi bastante agradável, deu para refrescar também um pouco e apreciar um tipo de paisagens diferente durante o percurso, e foi algo que também gostamos muito. E agora, para finalizar o vídeo, falta mostrar-vos o certificado, que já está aqui numa moldura e é para colocar ao lado do certificado do Iron Butt, que foi oferecido pelo Joel. Quando saímos da parede dos espiões, fomos à casa dele para ele nos dar em mão este certificado de conclusão da rota do Outsider. E então o documento diz: uma lenda não se faz ao chegar, ela nasce a cada quilómetro de a Rota Outsider. Liberdade na Rota Outsider. 16 de junho de 2025, um abraço do Outsider. Somos oficialmente, eu e a Sofia, somos mais 2 lendas que concluíram este percurso. E tu, estás à espera de quê? Seja por ti próprio ou a falar com o Outsider, aconselho toda a gente a fazer esta rota, que eu acho que vai ser um sucesso. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço e até à próxima.